Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar início ao nosso curso de atendente bancário e casa lotérica. Muito bem, esse curso é um curso curto, ele não é um curso longo, ele fala muito sobre atendimento, vai falar sobre, sobre abertura de caixa, fechamento de caixa, como pagar receber o pagamento de boletos bancários, né? Vamos falar também sobre como fazer apostas, entre outros. Mas, de forma geral, é um curso rápido. Para você que se matriculou aí, ele será feito em apenas 2 aulas, certo? Você vai ter essa primeira aula, amanhã a próxima aula e depois a prova, como já foi combinado, né? A gente tem lá no grupo tudo esclarecido, ok? Então vamos ao nosso conteúdo. Bom, a faixa salarial, né, para quem trabalha em casa lotérica. Um operador de caixa lotérico ganha em média R$ 1.182 no mercado de trabalho brasileiro para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Olha só, média salarial. Ele fala um salário médio. Essa média que está sendo passada aí para vocês, tá? De 1.182 é uma média Brasil. Ou seja, como é que faz? Ele vai somar quanto paga cada estado, né? E depois dividir. Quanto paga a Bahia, quanto paga Sergipe, Alagoas, Pernambuco, soma tudo e depois divide pelo número de estados. São 27, né? Como Distrito Federal. Então, a gente aí vai dividir por 27 e vai ter o valor médio. Então, esse valor de 1.182 pode variar para mais ou para menos, vai depender de cada estado. Tá certo? Então, temos aqui a faixa salarial do operador de caixa lotérico, fica entre 1.079, tá? Aí, essa média é feita em cima de piso salarial de 2020, tá? Então, de acordo com convenções coletivas e dissídios, tá? 1.164, que é o salário médio da pesquisa, e o teto salarial de 1.733, levando em conta profissionais com carteira assinada em regime CLT de todo o Brasil, certo? Essa outra média aí é feita em cima de piso salarial, ou seja, é o que é determinado naquele estado para se pagar para o caixa lotérico, certo? Então temos a média nacional, que é 1.182, e a média, né, em cima de piso salarial e de acordos ou convenções coletivas, que fica de 1.164, chegando ao teto de R$ 1.733, tá? Então vamos lá, faixa salarial. A outra coisa, a gente tem como denominação do curso atendente bancário e casa lotérica. Para ninguém ficar confuso e não achar uma coisa e depois, né, perceber que é outra. Quando a gente fala de atendente bancário, não é banco não, tá? Não é para trabalhar em banco não. Você pode trabalhar em banco? Pode, mas tem que ser concursado ou, não é? Tem todo um processo para você trabalhar no banco. Esse atendente bancário que a gente se refere aqui são aqueles correspondentes que deve ter na sua cidade. Por exemplo, ponto Bradesco, né? Ponto da Caixa, Caixa Aqui ou a Casa Lotérica, certo? Então os procedimentos são muito parecidos para recebimento de contas, ok? Não é para trabalhar no banco exatamente, né? Ou pode ser no correspondente bancário. Claro que isso não impede, né, que esse conhecimento vá servir para você trabalhar num banco, mas não é uma coisa de, vou botar um currículo ali para trabalhar no Banco do Brasil, porque não é assim. É concurso que é feito, beleza? Então vamos lá. A casa lotérica, conhecendo, né? As lotéricas são estabelecimentos que têm o aval do governo federal para a realização de jogos como Lotomania, Lotofácil, né, Mega Sena e etc. E há espaço para postos de atendimento da Caixa Econômica Federal, né, onde é possível pagar contas, efetuar depósito e outras operações. É evidente esclarecer, porém, que as lotéricas são franquias e não agências bancárias, ou seja, nem tudo pode ser resolvido na casa lotérica, né? Então tem que ir ao banco. Então ele é uma franquia e não é uma agência de banco. Em razão de existirem muitas lotéricas espalhadas pelas cidades e por estarem abertas em horários mais flexíveis que os dos bancos, é muito comum que as pessoas as utilizem para urgências bancárias. Afinal, as filas costumam também ser menores. Nem sempre, né? Às vezes a casa lotérica está tão cheia quanto o banco. Mas ainda assim é mais fácil por conta do horário que é flexível, né? Casa lotérica, em algumas cidades onde eu já visitei levando os cursos presenciais, 7 da manhã já está aberta e vai fechar lá para 18 horas, enquanto o banco, né, abre 10 e às 16 horas já está encerrando suas atividades. Bom, mas com o movimento de sempre, é necessário ter funcionários, né, preparados para trabalhar operando caixas e tratando os clientes da melhor maneira possível, tá? Então vamos lá. Tem que estar preparado, né? O atendimento é imprescindível. Manter uma casa lotérica ativa,
requer muita responsabilidade por parte do empresário e até mesmo dos seus funcionários. As pessoas que frequentam a casa muitas vezes necessitam da excelência na qualidade do atendimento ao cliente, para que suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Eu costumo dizer assim, ninguém volta a um lugar onde não foi bem recebido. E tem locais de atendimento que são assim, deixam muito, muito a desejar. Casa lotérica é um exemplo disso, tá? O serviço prestado por uma lotérica é essencial, pois não se trata apenas de jogos. Os clientes também fazem depósitos, pagam as contas, né, e até sonham alto ao entrar no estabelecimento devido, né, às famosas fezinhas que podem mudar suas vidas. Então a gente vai lá pagar uma conta e termina fazendo uma apostinha, né, uma fezinha para ver se a nossa vida muda. Mas a pergunta que não quer calar é: como fazer com que o cliente se sinta verdadeiramente satisfeito ao entrar em uma casa lotérica? A resposta, sem dúvida, está no atendimento, né, ao cliente. É necessário sempre manter a qualidade no atendimento ao cliente em nível de excelência para poder fazer a prestação de serviço corretamente. Não é? Então, não é um bom atendimento, tem que ser um excelente atendimento para que o cliente se sinta bem recebido, bem atendido e ele queira voltar lá mais vezes. Não é? Com isso, você mantém o seu emprego. Certo? A gente vai falar mais do que o atendente na casa lotérica pode ganhar com um bom atendimento. Seguindo. Então, ó, como operar um caixa lotérico? Aqui nós temos um pequeno vídeo e é interessante que vocês ouçam com atenção para poder acompanhar. Tá? Coisa simples para ninguém achar que é uma coisa de bicho de sete cabeças. Bom dia, galera. Vamos agora ensinar você a operar um caixa lotérico. Vamos aqui fazer um depósito agora. Em primeiro lugar, fecha aí. Você vai clicar aí em serviço financeiro. E agora na opção depositar. Agora você vai digitar a agência da conta, as opções aqui. Vai clicar. 0030. Número da conta. A operação 013. Agora você vai só confirmar. Confirmou. Você pode confirmar aqui nesse verdinho, ou você pode confirmar também aqui no teclado no Enter. Agora você confere o valor de R$ 25. Aí você confirma aqui, solicite o cliente, aqui confirma o valor. Então o cliente vai ler no que impede o valor que ele está depositando, conferir direitinho se você entender. Ele vai ver aqui, conferir direitinho o valor, aí ele vai e aperta no verde. Aí você vem para cá. Aí apareceu aqui o nome da pessoa, né? A pessoa, aí você vai para o Enter, né? Pode ser no Enter ou pode ser no confirmar aqui no verdinho. Aí a tela vai pedir que você registre novamente o valor a depositar, que é depois da confirmação. Aí você aperta o Enter, já apareceu aqui o valor a ser depositado. Entendeu? Está concluída a depósito. Bom, muito bem. Vocês viram aí que o processo é simples. Eu coloquei esse vídeo. Vocês podem encontrar outros também para complemento, né, do conhecimento de vocês aí no YouTube. Mas eu encontrei esse aí que foi o que ficou mais claro. E é uma operação muito, né, muito comum, que é depósito ou saque também. Você vê que a tela é muito explicativa, tá? Eu tenho um print da tela aqui também para colocar para vocês acompanharem e entenderem melhor como é a tela para depósito, certo? Vamos lá. Bom dia, galera. Vamos agora ensinar você a operar um caixa lotérico. Vamos aqui fazer um depósito. Aqui, pronto, vamos lá. Ele ia repetir o vídeo ali. Principais atividades da casa lotérica. Vamos lá. Pagamento de fatura. Um dos serviços mais populares da casa lotérica é o pagamento de faturas.
Além de faturas, o indivíduo pode pagar boletos também, né, e carnês. Aqueles boletos de cartão de crédito, por exemplo, ou carnê. Quem ainda não tem conta em banco ou não sabe mexer direito nos caixas eletrônicos acaba não usando as facilidades que os bancos oferecem em pagamentos de conta e possuem algumas dificuldades para realizar o pagamento. Hoje a gente pode pagar tudo por aplicativo, né? Eu, por exemplo, não vou ao banco já faz muito tempo, nem à casa lotérica, a não ser quando eu preciso fazer um depósito em dinheiro. Aí eu vou à casa lotérica ou ao banco. Mas fora isso, transfiro, pago, recebo, tudo eletronicamente. Mas nem todo mundo sabe fazer isso, não é verdade? Então podem ser pagos os seguintes itens: faturas de cartões de crédito de qualquer unidade bancária com limite de até R$ 2.000, certo? Para poder receber. Você pode receber pagamento assim, a casa lotérica. Pagamento de fatura de contas da Caixa Econômica Federal com limite de R$ 2.000 também por transação, certo? Recebe as contas básicas como água, luz, telefone, gás e etc. Beleza? Muito bem. Também recebe boleto bancário da Caixa, pagamento em dinheiro com limite de R$ 2.000 e pagamento em cheque com limite de R$ 1.000. Tá? Boleto bancário da Caixa, então com pagamento em dinheiro com limite de 2.000 e cheque com limite de R$ 1.000. Boletos bancários de qualquer banco com limite de R$ 700. Chega lá com boleto acima de R$ 700, o valor não vai passar. Existe um procedimento que é feito, isso vocês aprendem com treinamento na casa lotérica também, de passar o boleto em 2 etapas, certo? Divide o boleto em 2 etapas, certo? Então vai digitar o código de barra, no final põe um valor, depois usa o mesmo código de barra, digita e no final coloca o valor restante. Vamos supor assim que você tem um boleto de R$ 1.000, só recebe 700. Você vai digitar todo o código de barras, aí o código de barra lá no final, muitas vezes termina todo em 0000. Aí você faz o quê? Digita 700, o final, você tira os 3 zeros e bota 700. E no outro boleto você bota os 300 que faltam, então paga o boleto. Já paguei boleto assim em casa lotérica por exceder o valor. Você também pode receber, na casa lotérica, pode-se receber contas imobiliárias, né? Como parcelamento financeiro, para quem financia casa, apartamento. Realizado pela Caixa Econômica, com limite também de R$ 2.000 por dia, dinheiro ou cheque. Certo? Também se recebe em casa lotérica guias do INSS ou da guia da Previdência Social. Então, temos os boletos de cobrança de INSS ou GPS, tá? Que é a guia da Previdência Social. Impostos como FGTS, tá? Tem a GRF, que é a guia de recolhimento do Fundo de Garantia. Tem a GRRF, que é a guia de recolhimento rescisório do Fundo de Garantia, que é quando a pessoa é demitida, aí tem essa guia para recolher. E a GRDE, que é a guia de recolhimento de débitos do Fundo de Garantia. A empresa estava devendo Fundo de Garantia, emite, o banco, a Casa Lotérica recebe, tá? Não vem ao caso aqui explicar exatamente para que serve a guia, mas você viu essa siglazinha nesse boleto, vou usar esse termo, FGTS, GRF, GRRF, GRDE, a Casa Lotérica recebe, tá? Pagamentos para sindicatos com limite de até R$ 2.000 por transação, também feito em Casa Lotérica, certo? Bom, aqui tem um outro videozinho explicando como pagar conta de luz, né, na casa lotérica. Então, atenção ao vídeo para que vocês possam ver que também não tem bicho de 7 cabeças, certo? Eu vou listar hoje como receber um talão de energia. Uma conta de luz. É simples. Vou chegar com a conta de luz, é isso. E você é só pegar aqui a conta de luz, verificar aqui direitinho. E você vai aqui no leitor. É só passar aqui embaixo, direto, ó. Entendeu? Ele vem aqui. Se você passar bem aqui, ele vai. Isso. O leitor aqui não tá legal. Deixa eu dar uma conferida. Pronto, já veio. Então você vem aqui, vai dar o valor, né? Tá com 2. Porque devido aqui o
a luz do monitor acaba desfocando. Então, aí você vem, você pode confirmar aqui. Só confirmar. Por exemplo, você vai, ó, confirmando. Você pode confirmar aqui, ou pode confirmar aqui no entra. No caso, ó, entra. Aí vai te perguntando, aí eu vou aqui a tela, e ele vai te perguntando, entendeu? Se você vai continuar, no caso, né? Informa o pagamento de dinheiro, sim. Aí tu vai lá, vai só confirmando o tempo. Você pode confirmar aqui, né? Ou aqui, como eu falei anteriormente, no enter. Você vai só confirmando. Eu não vou confirmar porque senão eu vou acabar efetuando o pagamento. Então eu vou cancelar essa conta. Então é muito simples. Aí você só vai lá e cancela, né? Nossa, viu? Cancelou o pagamento. Mas se caso a pessoa trouxer só o código de barra, aí não trouxer o talão, só o código de barra, você pode pagar também. É só você vir bem aqui, ó. Arrecadação de convênio. Você clica em cima. Aí você digita os códigos de barra aqui em cima. Entendeu? No caso, da conta de energia ou água. Entendeu? Aí você vem para essa opção aqui, arrecadação de convênio. Então, como não tem, você cancela, certo? É assim que recebe a conta de água e energia na loteria. Muito bem. Vamos por parte aí desse vídeo, né? Primeiro vocês viram a dificuldade lá em fazer a leitura do código de barras. É muito comum isso acontecer. Se não conseguir ler, você vai digitar o código de barras. Sobre a digitação de código de barras. Tem lugares onde você vê que o operador recebe o código de barras e digita. Outros ele não faz a digitação. Existe uma determinação da Caixa Econômica para as casas lotéricas de não receber, né, pagamentos somente com o código de barras. Tá? Ah, mas tem lotérica que recebe. É um risco que ela corre. Tá? É um risco que ela corre. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo, primo, na verdade, que ele trabalha numa casa lotérica. Ele é dono de uma casa lotérica. E ele falou disso, ainda que por determinação da Caixa Econômica, ele vinha recebendo os pagamentos, mesmo só com código de barra digitando. Ele colocou um determinado número de código de barras, o sistema aceitou, inclusive o valor, fez o pagamento, dias depois a pessoa que pagou voltou lá dizendo que estava sendo cobrado e tudo mais, e ele foi na Caixa Econômica, resultado, para resumir, na Caixa Econômica, aquele código de barras foi de um outro boleto de uma outra pessoa em uma outra cidade, ou seja, ele ficou com prejuízo e teve que pagar novamente o boleto para a pessoa. Então não queira correr o risco, se é determinação, não digite o código de barras, certo? Então vamos lá. Então você como cliente, não é? Você pode encontrar casas lotéricas que simplesmente digitem o código de barra ou que recebam só o código de barra para efetuar o pagamento. Outras não. Então, aquela que recebe, ela está correndo o risco de alguma coisa dar errada e ela que a gente fala, né? O caixa, o operador do caixa da casa lotérica é que vai assumir o erro, certo? Então, não queira para isso para você não. Eu vou listar hoje como receber. Aqui está repetindo, vamos lá. Saque. Bom, dá para sacar dinheiro na casa lotérica? Sim, dá para conseguir sacar dinheiro de contas da Caixa, tanto, né, conta corrente como em poupança, inclusive contas do Banco do Brasil, que é filiado, né, são parceiros. Os saques da conta corrente ou de poupança, com apresentação de cartão, podem ser feitos com um limite de R$ 1.500 por dia, certo? Conta corrente ou poupança, R$ 1.500 por dia, com a apresentação do cartão e hoje com a exigência, né, do documento de identificação da pessoa. Eu sei que em muitos lugares, por conhecimento, a cidade pequena, o operador da casa lotérica ali paga com o cartão que a mãe foi com o cartão do marido, o filho foi com o cartão da mãe e a casa lotérica paga, tá? Mas nos grandes centros urbanos você pode até encontrar, mas é mais difícil, certo? Então, a exigência do operador de caixa é pedir o documento de identidade junto com com o cartão. Certo? E conferir. Se não for a pessoa, e aí não paga. Não paga. Certo?
Também é possível sacar o benefício Bolsa Família, mas para isso o cidadão precisa estar portando, né, o cartãozinho magnético. Além disso, é possível também sacar o INSS recebido pela Caixa, o seguro-desemprego, o PIS, que é o abono, né, com a apresentação do cartão do cidadão, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com limite de até R$ 1.500, ele vai poder sacar também na casa lotérica, tá? Aqui eu deixei essa tela congelada para mostrar para vocês, né, que são as funções. Bom, a arrecadação de convênios, a gente viu, não é? Que a gente pode receber contas de água e de luz, tá? Serviços financeiros, os boletos. Aqui o Paga Premiados para você pagar prêmio de loteria, mas seus pequenos prêmios, tá? Últimos resultados, como vocês podem ver. Aí o relatório é para fechamento de caixa, mais à frente a gente fala. Outros tem outras funções, a gente também vai falar mais à frente. Apoio é o apoio técnico, se houver problema com o equipamento. E ali a totalização da transação. Os outros botões vocês já podem ver aí, né? Os outros cliques são Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Lotomania, Loteca, Loto Fácil, Dupla Sena, e aí vai. Você clicou e colocou o volantezinho, né? E aí ele vai gerar. A gente também vai trabalhar em cima disso. Bom, serviço da Caixa. É possível abrir contas bancárias da Caixa, solicitar extratos, fazer depósito em conta, né, da Caixa e até mesmo recarregar celulares. Tudo isso na casa lotérica. Bom, as principais atividades do atendente: pagamentos e recebimento de contas, fluxos de caixas, né? Fazer a contagem de dinheiro aí, abertura e fechamento de malotes para o carro forte e o atendimento telefônico e pessoal, tá? São as principais atividades do atendente. Dicas para um bom trabalho em equipe. Na lotérica ou em outro estabelecimento, você fará contato direto com outras pessoas de diferentes vivências, culturas, hábitos e etc. É comum estranhar e até não gostar de certas atitudes em outras pessoas, mas o respeito, a tolerância e a harmonia no ambiente de trabalho são essenciais para o andamento das atividades de rotina, né? Então, nem sempre a gente trabalha com quem quer ou com quem gosta, né? A gente às vezes trabalha com pessoas que não são tão agradáveis, pessoas como eles ali têm vivências e culturas e hábitos diferentes dos seus. Então você tem que saber trabalhar com respeito e tolerância, né? E para poder manter uma harmonia dentro do ambiente de trabalho, certo? Então são dicas para um bom trabalho em equipe. Conheça algumas atitudes que serão úteis como complemento das habilidades necessárias ao cargo. Bom, não falar muito ou fazer brincadeiras desnecessárias, nada de gracinha de brincadeirinha no ambiente de trabalho. Não entrar em grupos que fazem fofoca. Fofoca só leva a gente para derrota, tá? Então, evite. Não seja centralizador. Busque a ajuda dos colegas e ofereça ajuda quando for necessário. Ninguém trabalha só, né? Eu trabalho em equipe, então não seja centralizador, queira resolver tudo você sozinho ou, né, não oferecer ajuda quando for necessário. Então, ofereça ajuda quando for necessário e busque ajuda também, certo? Requisito para essa função: saber utilizar os equipamentos de frente de caixa, fazer recebimentos sem qualquer forma de pagamento, saber lidar, né, com o público e prestar um excelente, aí diz um bom, né, mas é um excelente atendimento ao cliente. Bom, as normas gerais de segurança. Nunca reaja à ação de um criminoso, tá? Tentando agredi-lo ou agarrá-lo. Jamais. Tá? Então, a dica é não reaja. Não encare o delinquente diretamente, o que pode ser considerado provocação ou uma tentativa de, né, gravar a fisionomia. Aí o vagabundo, né, delinquente, termina dando um tiro. Muita gente morre por isso. Ou por reação, ou porque fica olhando para a cara do marginal. Então procure observar características físicas, como altura, idade, cabelos, né, porte, se é gordo, se é magro, essas coisas a gente consegue perceber, até porque a polícia vai perguntar. Isso em caso, né, de assalto. Características do veículo na fuga, se você conseguiu ver qual é a placa, o modelo, a cor, a marca, porque a gente às vezes, para um carro branco já é alguma coisa. Então, orientação a seguir após o delito. Acione tão imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. Então, das normas gerais de segurança. Vamos lá. Como obter qualidade no atendimento da lotérica? O negócio da lotérica é servir. Este é um conceito que não pode ser mudado, e isso significa que cada empregado, cada funcionário de uma lotérica deve estar, né, consciente de sua posição de servir o cliente,
principalmente de atender da melhor forma possível, satisfazendo a ponto de fidelizá-lo, ou seja, ele voltar lá sempre. Todo mês ele vai estar lá para pagar a conta dele, para fazer uma aposta, para o que for. Não é porque ele gosta do atendimento, é isso que você faz. Ah, tem gente que pergunta, o que é que eu ganho com isso? Muito. Hoje, o operador da casa lotérica, ele ganha o salário dele, mas ele ganha por venda também ali. Vender bolão, vender, a gente vai falar disso em alguns pontos aqui, viu? Vender bolão, vender raspadinha, vender loteria federal. Então, tudo isso é você ganha comissão, não é? Então, se você tem um cliente que volta ali toda vez, não é? Todo mês para comprar com você, né? Para ser atendido ali na casa lotérica, tá ganhando a casa lotérica e tá ganhando você também. Bom, a qualidade no atendimento exige priorizar o relacionamento humano. Bom, coisas comuns são atrativas para o cliente para mostrar que a lotérica oferece qualidade no atendimento. O bom dia ou boa tarde com um sorriso franco e sincero, tá? O saber ouvir, né, o que o cliente precisa. Ó, o segredo de atendimento, eu aprendi isso há muitos anos quando fui vendedor, é que o segredo de atender, de vender, não é falar, é ouvir. Você ouve, compreende o que o cliente precisa e aí você vai conseguir atendê-lo da melhor forma, tá? A presteza no atendimento ao que ele está querendo e, ao final, a oferta de um produto que a lotérica, né, esteja disponibilizando, como um bolão, por exemplo. Tá? Ao final, uma boa sorte, é importante você dizer boa sorte, confiante, com o mesmo sorriso de boas-vindas. Então, isso cativa o cliente, certo? Qualidade no atendimento, atendendo às necessidades do cliente. A qualidade no atendimento, atualmente, não é apenas agradar o cliente, é atendê-lo de forma educada ou simplesmente tratar bem. Um cliente é a razão de ser de uma lotérica e, assim, é preciso saber surpreender, estabelecendo um canal de comunicação direto entre o atendente e esse cliente, que deve ser ouvido com atenção, né, deve sentir-se à vontade em seu relacionamento com quem o atende. Então, fazer com que o cliente se sinta à vontade com você. Não é como a gente às vezes presencia ou passa, eu já passei por isso, de ser atendido com o operador da casa lotérica, o atendente, que não olha nem na sua cara direito, não é? É uma cara feia, não dá nenhum bom dia. Não pode ser dessa forma, tá? Então, a qualidade no atendimento não deve ser vista como obrigação numa casa lotérica. Deve ser vista como razão de ser de cada um dos funcionários e do proprietário da empresa. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com pessoas. Procure outro emprego. Procure outra coisa para fazer, tá? Você tem sim que saber lidar com clientes e saber que ele é a razão de existir da empresa e ele é a razão do seu emprego. Se não tiver cliente, não existe casa lotérica. Se não tem casa lotérica, não tem operador de caixa, não tem atendente de casa lotérica, nem correspondente bancário, não é? Então, a razão de ser da empresa é o cliente e é a sua razão de existir também naquela casa lotérica, certo? Vamos lá, rotinas de segurança. Ao abrir a loja, um número considerável de roubos em casas lotéricas acontece ao abrir a loja. Por isso, espere que vários funcionários estejam presentes para você abrir a loja. Isso se você for o responsável pela chave. Então, espere chegar mais pessoas para poder abrir. Enquanto um funcionário abre o estabelecimento, os demais observam o entorno, a fim de inibir, né, tentativas de abordagem surpresa por delinquentes. Se vocês dão uma olhada, percebe alguma situação ou movimento, não abre, chama a polícia para poder fazer uma escolta e vai afugentar. Combine senhas, palavras ou códigos com todos os empregados, caso um funcionário entre depois ou retorne de serviços externos ou do lanche, para poder entrar na casa lotérica. Né? Não tem aquela porta que é uma porta forte, chama de porta forte mesmo, ou uma porta de ferro, para poder entrar. Então, alguma palavra, senha, código para poder entrar novamente, certo? Bom, após a entrada de todos, feche a porta novamente. Depois dos procedimentos mencionados, abra a loja e inicie as atividades. Jamais deixe a porta semi-cerrada, ou seja, semi-aberta, pois além da visibilidade estar reduzida, a distração do momento facilita muito a ocorrência de um assalto. Então, fecha a porta, tá? Por isso, vale dizer, a porta sempre deve estar totalmente aberta ou totalmente fechada. Do contrário, o risco aumenta, certo? A porta de entrada aí da casa lotérica. Bom, dicas para finalizar um bom atendimento. Conquiste. A conquista é um processo de construção junto ao cliente. Ela não é o final do atendimento, e sim um meio que leva ao encantamento. Para isso, o profissional deve estar completamente comprometido e envolvido a fim de fazer com que o cliente tenha a melhor experiência, né, do relacionamento.
Tem cliente, eu já vi isso, não é? Nunca fiz, mas já vi isso. O cliente fica na fila, chega a vez dele, mas se não for o caixa que ele gosta de ser atendido, ele dá a vez para outra pessoa aí. Ou seja, ele foi tão bem atendido por aquele caixa, por aquele operador, por aquele atendente, que ele só quer ser atendido naquele caixa. Não é? Então, ele foi conquistado ali pelo atendente. A conquista não é algo tangível, tá? Ela é muito mais sensorial, é sensitiva. A pessoa sente, né? Gosta do outro. Por isso, o cliente precisa sentir-se especial, respeitado e valorizado. E isso se dá por meio das atitudes no atendimento. Então, amplie adequadamente o seu conhecimento. É preciso saber sobre os produtos, políticas de preço e descontos, tá? Sobre as normas da empresa em que você trabalha. É necessário saber como aplicá-la no momento adequado e na medida certa. Você precisa ter conhecimento que permite agilizar e melhorar o seu atendimento e superar as expectativas do cliente. Preço, conhecer o seu preço, conhecer o produto é muito importante para poder dar um bom atendimento. Tá? Saber quais são as normas, o que pode e o que não pode, para você saber fazer a coisa do jeito certo. Tá? Com isso você dá uma qualidade no seu atendimento. Transmita as informações de forma transparente, para que o cliente entenda, não esconda nada. As perguntas feitas pelos clientes devem ser respondidas, mesmo que aparentemente elas lhes sejam desfavoráveis ou repetitivas. Tá? Isso demonstra profissionalismo e responsabilidade perante as necessidades dos clientes. Às vezes o cliente pergunta a mesma coisa 2, 3 vezes e você deve responder de forma clara para que ele compreenda de forma definitiva. Se a sua resposta, porque às vezes é o jeito que a gente responde, você responde e você sabe o que é, mas quem está ouvindo às vezes não compreende, então você tem que explicar de uma outra forma, tá? Procure um meio mais fácil de o outro compreender. Atendendo bem. A postura correta de um profissional é de extrema importância para que se possa passar ao cliente uma imagem de credibilidade, tá? Tornando a apresentação completa e desenvolvendo um nível de comunicação de qualidade, o que facilitará toda a sequência de atendimento e também o desempenho de vendas, né, do profissional. Tá? Uma boa postura. É importante que todas as pessoas, sem exceção, tá? Sejam bem atendidas e sintam-se à vontade desde o momento em que chegam até o momento em que saem. Sendo assim, é importante que o profissional saiba se expressar bem, né, física e verbalmente. Então, cuidado, que às vezes você é bom na pronúncia, né, verbalmente sabe se pronunciar bem, mas às vezes fisicamente não. Fala todo relaxado na cadeira, fala apontando o dedo para o cliente, tá? São coisas que vai prejudicar o atendimento. Todos os profissionais devem atentar-se ao asseio, ou seja, uniforme completo, limpo e bem passado, tá? Boa parte das casas lotéricas fornecem um uniforme, quando não vai ser a sua roupa, então você deve manter também limpa e bem passado. Sapatos limpos e confortáveis, tá? Lembre que você vai trabalhar ali o dia inteiro. Os homens devem estar sempre com a barba feita, o cabelo curto e as mãos limpas, com as unhas, né, sempre feitas, cortadinhas, aparadas. As mulheres com os cabelos presos, maquiagem leve e discreta e também com as mãos limpas e unhas feitas. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui nem sempre é o que a gente vê, mas é assim que deve ser, tá? Fale sempre de forma objetiva, evitando gírias, vícios de linguagem, erros de português e em um tom de voz equilibrado, sem gritar, mas também sem falar muito baixo. Lembre que tem aquela, né, película de vidro, película é uma forma de falar, aquele vidro ali na sua frente, então o som não ultrapassa com tanta clareza. Então, fale de forma clara, mas sem gritar com o cliente, certo? Use com frequência as palavras mágicas, a gente aprende de cedo, como boa tarde ou boa noite, seja bem-vindo, por favor, com licença, né? E obrigado, tanto com seus clientes como com seus colegas de trabalho, tá? Nada de gritaria nem falta de educação. Tenha em mente que, apesar da necessidade de seguir estes padrões, você precisa imprimir um pouco da sua personalidade ao atendimento para que não se torne algo mecânico, repetitivo e artificial. Afinal, lidamos de forma direta com pessoas de diversas culturas, com opiniões e gostos diferentes, e isso traz a necessidade de criarmos uma sintonia com o interlocutor, né, com a outra pessoa, fazendo assim um atendimento realmente personalizado. Para cada pessoa você dá um atendimento diferenciado, porque as pessoas são diferentes, né? Mas você deve imprimir um pouco da sua personalidade, para não ficar parecendo uma coisa artificial, aquela coisa de meu bem, minha querida,
né? Meu flor, primeiro que não se trata cliente dessa forma. Senhor e senhora com um sorriso no rosto, sempre de forma educada, tá? Lembre-se que seguindo estas orientações, o serviço fluirá de forma coordenada e ágil. É importante que durante todo o processo haja comunicação objetiva e constante entre a equipe para que não ocorram erros desnecessários e também a colaboração, né, mútua e o bom senso farão com que tudo aconteça harmoniosamente. O trabalho em equipe. Para você não dizer uma coisa e o colega de caixa dizer outra coisa para o cliente. Então, você dá uma orientação, o outro dá outra de outra forma. Tá? Tem trabalho de forma harmoniosa. Nunca faça nenhuma tarefa pela metade. Mantenha o seu trabalho em um ritmo ágil, mas não corrido e desordenado. Seja organizado, né? Organizada. E lembre-se que cada ação tem começo, meio e fim. Então, conclua uma ação para depois começar outra. Tá? Termine uma tarefa, depois começa a outra. Não largue uma pela metade, senão você vai começar a bagunçar o seu trabalho. Certo? Bom, aqui está falando sobre o entorno da lotérica, é onde eu vou parar na aula de hoje, certo? Aí a gente, na próxima aula, que é a aula final, como eu disse a vocês, serão apenas 2 aulas, aí eu faço um complemento do conteúdo falando aí sobre o entorno da lotérica e mais outros pontos, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp, o WhatsApp está na descrição aí no YouTube. E é isso aí. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.